Olha, nós estamos aqui, o nosso correspondente internacional, também o Luca Bassani. Eu vou acionar agora o Luca Bassani. O Linha de Frente está aí na Europa, em todo o mundo, trazendo informações fresquinhas, ao vivo aqui. Inclusive, ontem nós entrevistávamos uma moradora israelense. Quando soou a sirene, tivemos que interromper a entrevista, ela correu para o abrigo antiaéreo. Lucas Bassani, você traz informações, em primeiro lugar, não só dos protestos, mas há uma notícia que precede e antecede essa liberação de 2 reféns pelas brigadas Al-Qassam e a negociação do Catar. Até que ponto é importante Israel refrear efeitos colaterais nesse momento para tentar trazer países árabes, nações árabes que têm boas relações com Israel e que ajudem naquilo que, pelo menos no entendimento de muitos, entre os quais eu me incluo, é a prioridade número 1, que é a recuperação dos reféns com vida. É isso mesmo, Capês. Boa tarde a você, a todos que acompanham Linha de Frente. A gente recebe essa notícia de forma muito positiva, principalmente por acreditarem inicialmente que vários dos reféns já estariam mortos ou que não haveria essa liberação de hipótese alguma enquanto não houvesse a incursão terrestre pelos soldados das Forças de Defesa de Israel, mas essa questão da nacionalidade é algo também muito importante, é algo crucial de ser analisado se tratando de 2 cidadãs americanas. Nós vemos também o protagonismo do Catar. Muitos falam do apoio que o Irã tem ao Hamas, mas não podemos nos esquecer que o Catar também, em outras ocasiões, foi um grande financiador do terrorismo internacional. Inclusive, várias lideranças do Hamas e de suas brigadas vivem no Catar, vivem em Doha e têm uma vida muito confortável comparando com a miséria espalhada em Gaza nesses últimos 17 anos, até mesmo antes. Nós vemos as condições humanitárias terríveis e super precárias que viviam a população sem acesso a esgoto, água tratada, sem escolas e, obviamente, sem acesso a uma vida digna. Nesse sentido, muito vai se discutir sobre a possível liberação de outras vítimas estrangeiras, outros reféns estrangeiros, já que eu acredito que o Hamas ele quer diminuir a sua tensão com outros países, já que dentre essas vítimas, dentre os sequestrados, estão cidadãos, pelo que foi divulgado para a gente, cidadãos do México, da Rússia, do Brasil, países que não são necessariamente hostis à causa palestina, muito pelo contrário, muitos desses países ao longo da história defenderam a solução de 2 estados, e aí seria criar inimigos onde não haveria essa necessidade. A gente vai, obviamente, continuar acompanhando, vendo se esse vai ser um movimento que aconteça nos próximos dias e como Israel vai responder. Isso é fundamental, se Israel vai continuar com essa constante frequência de bombardeios, de ataques aéreos, ou se essa liberação é um sinal de boa-fé por parte dos terroristas e com isso Israel pode retomar pelo menos a energia por uma parte da faixa de Gaza, ou liberar a água, ou ajudar mais nessa questão da ajuda humanitária, né, que nós ainda estamos monitorando e não conseguimos ver nenhum caminhão entrando de fato pela fronteira de Rafah, mas é uma notícia positiva depois de tantos dias de notícias ruins. Luca Bassani, nosso correspondente internacional e comentarista de geopolítica da Jovem Pan. Luca, para o pessoal que não está muito acostumado com as questões ligadas à região do Oriente Médio, nós temos ali na faixa de Gaza, além do Hamas, mais ou menos umas 17 brigadas ou grupos terroristas ligados a ele, vinculados ao Hamas. Até que ponto essa brigada Al-Qassam ela teve influência para liberar os 2 reféns, ela ajudou no sequestro, ela mantém em cativeiro? Como é que se organizam? Qual a estrutura destas organizações? Qual a vinculação dela e por que as brigadas tiveram o poder, ela e não o Hamas, de fazer essa liberação? Olha, Capês, nós podemos até fazer alguns paralelos com as facções criminosas que temos atuando no Brasil e na América Latina como um todo. Apesar de ter uma que seja a central em determinados territórios, aquela que comanda de fato aquelas zonas e tem o controle sobre as pessoas, inclusive faça as negociações diretas com a polícia e também a liberação de mercadorias que podem ou não sair, dentro da faixa de Gaza, dentro de grupos terroristas, também há subdivisão entre outras brigadas e outros grupos que eventualmente acabam agindo em favor daquele que é o grupo central. Mas também vimos ao longo da história que essas facções, alguns grupos terroristas, se colocando de maneira oposta e brigando entre si, causando efetivamente uma espécie
de guerra de facções, ou uma mini guerra civil, se assim podemos colocar, também dentro da faixa de Gaza, também dentro da Cisjordânia e em outras localidades no Oriente Médio. A guerra da Síria é um exemplo clássico disso, de não ser uma guerra apenas entre dois beligerantes, mas até mesmo dentro do grupo dos rebeldes nós temos várias outras facções, vários outros grupos terroristas que lutam entre si pelo controle territorial, controle de recursos e também o acesso a determinados itens que são recebidos e são enviados tanto na importação e exportação de diversos produtos. No caso da faixa de Gaza, essa brigada Al-Qassam, ela já é famosa por ter feito ataques terroristas em Israel, ela tem certa influência perante o alto comissariado do Hamas, se assim podemos colocar, mas não é a liderança mais alta que nós temos. Ela tem uma importância no controle territorial, nessas patrulhas que acontecem em algumas operações, mas não se compara com as grandes lideranças do Hamas, que, como eu disse, grande parte vivem no estrangeiro, vivem no exterior, não vivem na faixa de Gaza, não tem problema com falta de luz, falta de remédios, falta de gasolina. Eles vivem no conforto em países árabes, muitos deles, como eu disse, em Doha, no Catar, e tantos outros espalhados pelo mundo, até mesmo aqui na Europa. Não sabemos ao fato se esse grupo terá o protagonismo na liberação dos próximos reféns ou se a negociação continuará acontecendo diretamente com eles, mas como são todos conectados e têm também contato com seus financiadores, que envolve o Irã, envolve também o Catar, provavelmente isso continue acontecendo nos bastidores e nós teremos apenas acesso àquelas declarações feitas de maneira oficial e também nos relatos das vítimas, nos relatos dos sequestrados. Isso será fundamental para saber o estado dos outros reféns, se eles foram mantidos separadamente, se eles foram mantidos no mesmo cativeiro, qual era o estado, como foi o estado que eles foram tratados, acesso à comida, se houve estupro, se houve tortura. Tudo isso vai ser fundamental a partir dos relatos dessas duas reféns americanas que foram libertas e também nos darão um panorama dos próximos passos também nas questões da negociação que acontece nos bastidores. Você acompanha imagens recuperadas aqui que estão mostrando terroristas libertam 2 reféns. As brigadas Al-Qassam, como o Luca Bassani vinha explicando, brigadas que têm influência no alto comando do Hamas, liberaram uma mãe norte-americana e sua filha. Então agora o Renato Batista vai fazer uma pergunta a você, momento em que a Jovem Pan vai cobrindo essa questão importantíssima que é a liberação de reféns, indicando que há reféns vivos. Portanto, há reféns vivos e à disposição deles serem liberados, o que é muito animador. Renato Batista, sua pergunta para Luca Bassani. Oi, Luca. O Hamas chegou a dizer que estava com 199 reféns e disseram que liberariam o que eles chamaram de convidados estrangeiros deles quando as circunstâncias permitissem. Porém, também, em outro dia, o próprio Hamas alegou que 22 pessoas que estavam sendo feitas de reféns foram mortas. Eu queria saber qual que é a estimativa que a gente tem hoje, mais ou menos, de pessoas que estão sendo feitas de reféns, se o Hamas pretende algum tipo de negociação com o governo de Israel na tentativa de soltar palestinos que estão presos em Israel em troca desses reféns. Muito importante, e hoje houve uma atualização por parte do governo de Israel. Inicialmente eles falaram no número de 150, depois atualizaram para 199 e hoje o número mais atual é de 203 reféns, entre eles 20 crianças, mais de 30 idosos, incluindo sobreviventes do Holocausto. Então, imagine só, senhoras e senhores, não foi especificado se eram homens ou mulheres, mas que sobreviveram ao extermínio dos judeus que aconteceu aqui na Europa, perpetrado pela máquina nazista de Hitler, sobreviveram a essa tragédia e foram levados como reféns pelo Hamas no ano de 2023. A inteligência de Israel também disse que parte dos reféns está vivo, foi isso que eles conseguiram confirmar, mas não falaram deste número de 203, quantos estariam vivos e nem a nacionalidade de cada um. Nós apenas sabemos, através do relato de vários governos de cada um dos países, que tais cidadãos, que a quantidade específica de cidadãos estariam desaparecidos, não foram dados como mortos e nem pediram para ser repatriados e, portanto, eles acreditam que tenham sido levados pelo Hamas.
nós vemos que esses esforços de negociação, muitos boatos aconteceram, muitas declarações fortes do Hamas foram dadas desde o começo da guerra, dizendo que para cada edifício civil que Israel bombardeasse ia ser um refém morto por parte deles, algo que voltaram atrás, depois pedindo o restabelecimento da energia e da água em troca de reféns. Enfim, nada disso foi confirmado. Aquilo que você disse realmente é a informação que a gente também tem, de que cerca aí de 13 a 22 reféns teriam morrido durante esses ataques aéreos feitos por Israel, mas é muito difícil ter essa confirmação. Lembrando que ao longo dessa semana, os terroristas do Hamas postaram um vídeo de uma das reféns israelenses sendo atendida, ela que estava com o braço quebrado, machucado, passou por uma cirurgia em Gaza e pediu para que a família e o governo a ajudassem o mais rápido possível voltar para casa. Outras imagens, outra espécie de lista ou de requerimentos que o Hamas fez para libertação desses reféns, isso não foi divulgado e é muito difícil saber em quem confiar, considerando que do outro lado há muitos interesses políticos com esses reféns. Nós vemos que cerca de 5, 6 mil palestinos, muitos deles ligados ao Hamas, estão presos em Israel, e muitos falavam sobre a possibilidade da liberação desses 200 reféns pegos no dia 7 de outubro em troca de 5, 6 mil prisioneiros, o que seria uma conta um pouco absurda, até considerando a periculosidade de alguns desses presos por Israel, mas ao mesmo tempo não se sabe quais são os termos da negociação dos bastidores e quais países participam diretamente. Hoje nós já temos uma primeira indicação de que o Catar e os Estados Unidos estariam agindo de forma mais intensa, considerando que o Catar foi mencionado nesta carta por conta da liberação dessas duas reféns e a nacionalidade delas é americana. Agora, se o Líbano, se a Síria, a Jordânia, a Arábia Saudita, a Turquia tem também tido algum tipo de sucesso nessa negociação, a gente não sabe, mas através desses governos nós sabemos que há a intenção de utilizarem a sua influência, os seus contatos com o Hamas para fazer esse preâmbulo, para fazer essa negociação, algo que deu bons frutos hoje, libertação de duas, mas como bem foi colocado há pouco durante a introdução, ainda faltam mais de 100 pessoas, 150 pessoas a serem liberadas e o caminho para a paz é árduo e vai ser longo. Luca Bassani, nosso correspondente internacional, comentarista de geopolítica da Jovem Pan na Alemanha nesse momento. Luca, chega aqui então a informação importante. Israel confirma que o Hamas libertou 2 reféns. Já é a mídia israelense, essa informação vem da Reuters, em Jerusalém. Israel confirmou que o Hamas libertou 2 reféns. Já informaram isso o Channel 13 News e a emissora pública Kan de Israel nesta sexta-feira. A fonte da informação israelense não foi revelada e não ficou imediatamente claro para que local que os reféns foram libertados. A reportagem de Henriette Shakar. Então, repito, importante, Luca, há uma esperança de que reféns, pessoas mantidas aí no cativeiro pelos terroristas do Hamas e brigadas aliadas, podem estar vivos e à disposição de que sejam liberados, o que é extremamente animador, porque a gente repete, esta deve ser a prioridade número 1 de qualquer governo, recuperar os seus cidadãos. Agora, a professora Natália Fingerman, o Luca, quer fazer uma pergunta para você, ela é professora de Relações Internacionais. Natália. Oi, Luca, tudo bem? Prazer estar aqui com você. Eu achei muito simbólico, né, a escolha de libertar uma mulher e uma criança norte-americanos. Eu acho que tem um simbolismo importante e está muito relacionado também à relação entre Israel e Estados Unidos e mostra a vontade do Hamas, vamos dizer, em negociar com os Estados Unidos. Eu acho que o Hamas entendeu que os Estados Unidos decidiu entrar militarmente nesse conflito, né, já enviou 2 portas-aviões para esse conflito. Então, hoje a gente percebe muito essa relevância do papel dos Estados Unidos e o reconhecimento pelo Hamas. Eu acho que, né, entre todos os reféns que você mesmo acabou de apontar, a gente não tem somente norte-americanos, temos de várias nacionalidades, mas eles escolheram 2 norte-americanos, uma mulher e uma criança, o que, em certa medida, consolida assim, a ideia
de que eles estão protegendo, né, mulheres, crianças, são aqueles normalmente mais atingidos num cenário de guerra, são os primeiros a morrerem, e eles libertarem eles estão querendo muito negociar com os Estados Unidos. Agora, o papel do Catar nisso tudo é o que chama mais atenção. Em certa medida, como é que você projeta a relação futura entre o Catar e Israel e como é que você acha que pode ter um impacto essa negociação atual, se vai vir a ter um impacto ou não? Professora, prazer também falar com você. Em relação ao Catar, é uma questão muito válida a ser levantada. Não podemos esquecer que até 2021, enquanto o Afeganistão ainda era comandado por uma coalizão um pouco mais democrática com a ajuda dos americanos e o Talibã estava tentando retomar o poder, grande parte das lideranças do Talibã morava no Catar e, inclusive, as reuniões para tentar um cessar-fogo com o Talibã aconteciam em Doha. Então, a gente vê que não é a primeira vez que o Catar está envolvido com grupos fundamentalistas, alguns deles considerados terroristas, que atuam em diversos países do mundo. A relação do Catar com Israel, ela é complicada, o país não tem relações diplomáticas abertas. Se nós observarmos os acordos de Abraão, a retomada da diplomacia, ou pelo menos o início da diplomacia de muitos países árabes com Israel, como é o caso do Emirados Árabes Unidos, Sudão, até mesmo Marrocos, o Catar em momento algum se colocou nessa posição. A Arábia Saudita é o que estava mais próximo deste fato. E vemos que essa questão da simbologia e da importância até mesmo de países pequenos vai ser muito relevante durante os próximos passos. Se o Catar tem tanta influência assim com o Hamas, isso faz com que Israel tenha que voltar-se um pouco mais a esse país pequeno e também muito rico que temos no Golfo Pérsico e tentar estabelecer as relações com ele ou até mesmo se aproximar um pouco mais, porque neste momento a prioridade do governo de Israel não é apenas eliminar o Hamas, como foi dito em diversas ocasiões, mas recuperar com vida o maior número de reféns possível. E isso se mostra possível na mão do emir do Catar, que se transformou em uma figura-chave na política do Oriente Médio, até em outros momentos acabou brigando com seus amigos do Golfo, Bahrein, Kuwait, Emirados Árabes, por se aproximar mais do Irã do que da Arábia Saudita e de outros países que historicamente estão mais próximos de uma monarquia absoluta sunita, como é o caso do Catar. Então, é um simbolismo muito válido. E a gente não pode esquecer que reféns são considerados por terroristas como uma moeda de troca. Inclusive, em outros eventos do passado de trocas de prisioneiros, um único refém israelense valeu mais de 15, 20, 50 prisioneiros do Hamas e de outras facções palestinas. No caso em questão, a gente vê que os prisioneiros israelenses vão ser aqueles que vão ter o maior valor, se assim podemos colocar. Obviamente, estamos falando de pessoas. Em momento algum, estou tentando atribuir um valor monetário a essas pessoas. Estou falando na mentalidade do crime, na mentalidade do terrorismo. Eles pensam assim. Então, aqueles cidadãos do México, do Brasil, da Rússia, de países não muito relevantes nesse contexto, vão acabar sendo liberados primeiro, pelo menos na minha opinião, e os israelenses americanos ficando para o final, obviamente, mediante as negociações, as trocas e concessões feitas por Israel, o restabelecimento da energia, uma paralisação dos ataques aéreos ou até mesmo a liberação de alguns prisioneiros do Hamas que estão sob custódia do Estado de Israel. Uma questão complexa e que começa a se desenrolar hoje. Como foi bem dito, faltam muitos reféns a serem liberados e faltam muitas questões ainda a serem pontuadas e a gente vai estar aqui na cobertura acompanhando sempre. Luca Bassani, agora são, no Brasil, horário de Brasília, 14 horas e 30 minutos. Em Israel, são 20 horas e 30 minutos. E nós vamos, daqui a pouco, vão aparecer aí à direita do vídeo, de quem está nos assistindo, imagens das reféns, imagens recuperadas das reféns liberadas pelas brigadas Al-Qassam e pelo Hamas. Informação confirmada por Israel, fonte agência Reuters.